E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, tá bom? Porque lá vamos nós aqui com a professora Andressa para estudar mais um pouquinho, né? Dar continuidade aí ao nosso conteúdo de período composto, introduzindo o período composto, não é isso mesmo? Nós já trabalhamos lá com período simples, não é isso? Aí falamos sobre período composto por coordenação e agora vamos introduzir aqui o período composto por subordinação. Dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, no primeiro momento, como sempre, o cronograma da nossa aula, aulinha de 30 minutinhos para estudar sobre coordenação e subordinação, diferenças. Isso mesmo, trabalhando com período composto, só que agora a gente vai colocar em xeque aí a questão da diferença entre período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, lembrar um pouquinho sobre o que é o período composto, né? Levar em consideração aí o conceito de período. Período simples, oração absoluta, só tem uma oração, isto é, só tem um verbo. No período composto, eu tenho dois ou mais verbos, portanto, duas ou mais orações, tá bom? E o período composto, ele se divide em dois grupos. Anotaram aí esse fluxograma, esse mapa mental? Período composto por coordenação, eu tenho orações independentes, tá bom? Que se dividem em assindéticas, que não possuem conjunção, e sindéticas, que possuem conjunção, tá? Já estudamos, já exercitamos bastante aqui o período composto por coordenação. E o período composto por subordinação já é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem a relação de dependência entre as orações, tá? Aqui eu tenho orações que são dependentes entre si, de sentido, de função sintática, e eu tenho três grupos. Eu tenho as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Já tinha até passado esse quadro para vocês, eu acho muito bacana vocês copiarem, porque esquematiza muito bem aí o que é o período composto. Aí é todo o período composto, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Lembrando que período composto vai se dividir em orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, duas ou mais orações que se ligam entre si sem relação de dependência, tá? Grifa esse sem aí bem forte. Já o período composto por subordinação, eu tenho duas ou mais orações com relação de dependência, tá? Essa é a principal diferença aí dos dois períodos. No caso das orações coordenadas, eu tenho oração coordenada sindética e assindética. Aqui eu só tenho aquela relação de uma próxima da outra, tá? Uma próxima à outra com relação de coordenação, sem relação de dependência. Já nas subordinadas, eu tenho as substantivas, adjetivas e as adverbiais. Aqui vai funcionar como oração principal e oração subordinada, tá? Eu sempre terei a oração principal e terei a subordinada, beleza? E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, ela disse muitas palavras bonitas. Tem sentido completo? Tem. Mas se eu digo assim, ó, nenhuma palavra era verdadeira, mas nenhuma palavra era verdadeira. Todo mundo compreende? Compreende também. Então, eu tenho aqui, neste caso, uma estrutura coordenada. Por quê? Porque eu tenho duas orações, oração porque tem verbo, e elas estão coordenadas entre si, sem relação de dependência. Se eu fosse falar só, ela disse muitas palavras bonitas, todo mundo entenderia. Se eu digo as palavras, nenhuma eram verdadeiras, todo mundo entenderia. Então, eu tenho uma relação de coordenação entre elas, tá? Elas funcionariam sozinhas. Já nas subordinadas, as coisas mudam bastante. Galerinha, olha só. Ele disse. Se eu falasse só assim, olha, ele disse, pessoal. Vocês iam me perguntar, disse o quê, professora? Do que você está falando? Quem disse? Disse o quê? Perceba que a oração não funciona aqui.
não dá certo, você me pediria algo a mais. Então, eu percebo que eu tenho uma relação de dependência. Que nenhuma palavra era verdadeira, completa o sentido do que ele disse. Perceba que a estrutura, o enunciado só faz sentido se eu disser as duas orações. Ele disse que nenhuma palavra era verdadeira. Pronto, agora eu entendo. Agora se eu digo só ele disse. Ou então, pessoal, ó, que nenhuma palavra era verdadeira. Vocês entenderiam? Não entenderiam. Por quê? Porque falta informação. As palavras que ele disse não eram verdadeiras. Se eu digo assim, olha, as palavras não eram verdadeiras, vocês até entendem. Mas se eu digo assim, olha, gente, que ele disse, mais uma vez vocês me perguntarem, disse o quê, professora? Então perceba que eu preciso aqui, ó, de todas elas funcionando juntas, em conjunto aqui, para ter sentido dentro do enunciado. Quando disse aquelas palavras, vocês entendem? Se eu digo assim, olha pessoal, quando disse aquelas palavras, vocês iam dizer o quê? Professor, está faltando alguma informação. Quando disse essas palavras, o quê? Do que você está falando? Então, sabíamos que não eram verdadeiras. Você precisa de uma informação a mais aqui, tá certo? Para completar o sentido. Então, lembrem bem, coordenadas funcionam sozinhas, é só testar. Fala uma, depois fala a outra. Já nas subordinadas isso não funciona. Eu falo uma, não funciona. Então, com certeza é subordinada. Ah, eu falei aqui, deu certo. Ó, sabíamos que não eram verdadeiras. Aí fica aquela coisa, sabia o quê, professora? Quando foi isso? Vocês ficam perguntando algo a mais, tá? E a diferença, né, eu já tinha pedido também para vocês copiarem esse quadro, uma diferença bem bacana aí com orações coordenadas e com orações subordinadas. Nas coordenadas, não há relação de dependência sintática ou semântica, tá? Nem de função sintática, nem de sentido. Elas funcionam sozinhas, beleza? E não existe oração principal. Por quê? Porque elas estão coordenadas entre si. Já nas subordinadas, eu tenho relação de dependência sintática ou semântica. Dependência vai ter, ou sintática ou semântica. O importante é que vai ter dependência. Elas não funcionam sozinhas. Se uma sair, a outra fica, ó, tontinha lá, não funciona. E existe a oração principal. Por quê? Porque elas estão ligadas entre si de maneiras subordinadas, tá bom? Ele arriscou, lançou, mas não se safou. Ele arriscou, eu tenho aqui uma oração. Ele lançou, eu tenho outra. Mas não se safou, eu tenho outra. Perceba que as orações, elas funcionam sozinhas. Então, aqui, nesse caso, eu tenho uma estrutura coordenada. Já quando eu digo assim, ó, acho. Imagine os personagens conversando e ele diz assim, acho. Tem sentido completo? Não, não tem sentido completo. Então, eu tenho aqui uma estrutura subordinada, um período composto por subordinação. Porque quando eu digo acho, acho não funciona sozinho. Eu preciso de toda essa informação. Acho. O quê? Que repentista de golfe não é uma boa ideia. Perceba que toda essa informação aí que está em roxo, ela completa o sentido do verbo aí da primeira oração, que é da minha oração principal, que está em vermelho. Diferente lá no primeiro personagem, que constrói estruturas oracionais de maneira coordenadas entre si, tá bom? E o período misto, quando eu falo de período misto, pessoal, é quando eu tenho dentro do enunciado linguístico, dentro de um mesmo período, estruturas coordenadas e estruturas subordinadas. Isso pode acontecer, professora? Sim, só pode, tá? Não tem como eu construir enunciados, no caso de uma redação, por exemplo, um texto maior, não tem como eu escrever apenas uma estrutura de enunciado. Eu consigo ali mesclar várias estruturas oracionais, tá bom? Então, período misto, o mesmo período composto pode ser construído tanto por coordenação quanto por subordinação. Quando ele disse belas palavras, olha aí, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial.
todos sabíamos. Aqui eu tenho uma outra oração, ela é chamada de oração principal, porque ele pergunta, todos sabiam o quê? Tá? Então, que não eram verdadeiras, oração subordinada substantiva. Mas aplaudiam sua palestra de pé. Quando eu digo assim, olha, as pessoas aplaudiam a palestra de pé, todo mundo entende. Então, perceba que a última aqui, ela já está de maneira coordenada, porque ela funciona sozinha. De todas que aí estão, esta funcionaria sozinha, tá certo? Ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Olha aí, ó, ele viajou para o interior. Todo mundo entende? Sim, todo mundo entende, tá? Quando eu digo assim, olha, ele voltará. Todo mundo entende? Entende também. Então, aqui eu tenho estrutura que estão uma ao lado da outra de maneira coordenadas entre si. E quando eu digo assim, olha pessoal, quando as aulas começarem, vocês vão ficar, começarem o quê, professora? Do que você está falando aqui? Então, a última oração eu já percebo que ela é subordinada. A primeira aí, coordenada assindética, porque não tem conjunção. A segunda, coordenada sindética adversativa, por causa da presença do mais, que eu já deixei aí grifado para vocês. E ela também funcionará como oração principal. Por quê? Voltará, né? Voltará. Quando as aulas começarem, aqui completando o sentido, né? Dando a ela, na verdade, um sentido temporal a respeito da oração, mas voltará. Tá dizendo a data, né? O período que ele irá retornar, tá bom? Vamos às nossas questões? Vamos lá. Já trabalhamos, inclusive, esse texto em outras questões, mas vamos continuar. Relatividade. Educação. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Cinismo. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e tirar o maior. Miséria. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e o menor e não tirar nenhum. Gula. É aquilo que nos faz olhar o bife menor e o bife maior e comer os dois. Primeiro, no texto intitulado Relatividade, há a presença de períodos compostos em cada definição, visto que apresenta mais de uma oração em cada um. A. É possível afirmarmos que cada definição apresentada possui um período composto organizado de maneira mista? Explique. Vamos pensar. É aquilo que nos faz olhar o bife maior e tirar o menor. Vamos olhar para o primeiro aqui. Se eu disser assim, olha, pessoal, educação é aquilo. É aquilo o quê, professora? Complete o sentido para mim, por gentileza. Perceba que aqui eu tenho um período composto por subordinação. Se eu olho assim, ó, nos faz olhar o bife maior e tirar o menor, e tirar o menor. Se eu digo assim, olha, pessoal, me faz olhar o bife maior. Educação me faz olhar o bife maior. Tem sentido completo? Sim. Pessoal, educação me faz tirar o bife menor. Tem sentido completo? Sim. Então, perceba que a segunda oração e a terceira oração, elas estão o quê? Apenas organizadas de maneira coordenadas entre si. Já a primeira lá, ó, é aquilo, né? Aquilo que nos faz olhar, é aquilo, ela já está de maneira subordinada. Então, eu tenho um caso aqui de período misto. Por quê, pessoal? Porque eu tenho orações subordinadas e orações coordenadas, tá bom? Então, sim, pois é possível reconhecer a presença de orações coordenadas e subordinadas na estrutura do período, tá certo? Então, quando eu tenho coordenação e subordinação em um mesmo período, eu chamo de período misto. Destaque da primeira definição, educação, as orações que estão subordinadas entre si. Ora, acabamos de avaliar, inclusive, o primeiro enunciado, né? Então, é aquilo, oração principal, porque não funciona sozinha, aquilo o quê, professora? Você pergunta algo a mais para aquilo. E que nos faz olhar, eu tenho a oração subordinada. Por quê? Porque ela é responsável por completar o sentido da primeira
oração. Destaque da primeira definição, as orações que são coordenadas entre si, coordenadas, ou seja, que estão com relação de independência, de sentido completo. Então, seria, nos faz olhar o bife maior, oração coordenada, e tirar o menor, oração coordenadas, tá? Então, é aquilo e que nos faz olhar o bife maior, aqui eu tenho subordinação. Olhar o bife maior e tirar o menor, coordenação. Estão percebendo aqui essas relações, pessoal, dentro do texto? Vejamos aqui. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras barato. Aí, quando eu abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu deveria usar desculpas menos criativas. Diretor. Então, teve um probleminha aí, né? Ele quis inventar uma historinha, uma desculpinha, não deu certo. Segunda. O enunciado do primeiro quadrinho é um período simples ou composto? Justifique. Vamos olhar no primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho é a fala da professora. Não estudou o capítulo 3 do livro? Cadê o verbo, pessoal? Estudou, né? Tem mais algum verbo na oração? No período, perdão? Não, não tem. Se só tem um verbo, só tem uma oração. Então, eu estou trabalhando com período simples, eu estou trabalhando com oração absoluta, tá? Então, período simples porque há apenas uma oração. Se é só uma oração, só tem um verbo. Então, destaque aí, o verbo é estudar. Não estudou o capítulo 3 do livro? Então, o primeiro quadrinho é período simples porque só tem uma oração. Por quê? Porque só tem um verbo. Terceiro, no enunciado do segundo quadrinho é um período composto por coordenação. Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras barato. A. Qual a conjunção que liga as orações? Classifique-as. Que palavra, pessoal, está ligando a oração 1 à minha oração de número 2? Vejamos. Eu tentei. Oração 1, porque eu tenho o verbo tentar. Mas a editora usou o verbo usar. Duas orações. Se eu digo assim, olha, pessoal, eu tentei fazer a tarefa do livro. Dá para entender? Dá. Se eu digo assim, olha, pessoal, a editora usou um fixador de letras barato. Dá para entender? Também dá. Então, percebam aqui, ó, que as orações, elas funcionam tranquilamente, sem depender uma da outra. Então, aqui eu tenho orações coordenadas entre si. Agora, vejamos um detalhe. O que é que está unindo? Eu tentei, a editora usou um fixador de letras barato. A palavra mas. Perceba que o mas aqui, ele está unindo a oração 1 à oração 2. Se é responsável por unir orações, eu estou trabalhando com conjunções. Se essas orações, elas são coordenadas entre si, aqui eu estou trabalhando com conjunção coordenada, tá bom? Então, ela dá uma ideia de adversidade. Eu tentei, mas a editora, né, usou um fixador de livro barato. Então, perceba aqui que eu tenho uma quebra de expectativa. Portanto, mas aí é uma conjunção coordenada adversativa. Que tipo de relação essa conjunção estabelece entre as relações? Né? Relação de oposição, adversidade, quebra de expectativa, contrariedade, tudo que vocês colocarem aqui que esteja nesse sentido está correto. O enunciado do terceiro quadrinho é um período composto. Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Ah, que tipo de período composto é esse? Vamos lá. Pessoal, quando eu abri o livro, vocês entendem? Então, não dá para entender. Então, falta uma informação aqui. Quando eu abri o livro, o quê, professor? O que aconteceu? Vocês vão perguntar algo a mais. Então, o que foi que aconteceu? As letras caíram todas no chão.
Então, se a primeira oração e a segunda dependem uma da outra para ter sentido completo, eu estou trabalhando com que tipo de período composto, pessoal? Com período composto por subordinação. Por quê? Porque elas são dependentes entre si. Uma precisa da outra para ter sentido completo. B. A conjunção que liga as orações desse período é quando? Que ideia ele exprime nessa situação? Aí quando eu abri, vamos pensar assim, na hora que eu abri, no dia que eu abri, no instante que eu abri. Isso tudo me remete a que tipo de ideia? Pensem aí. Tempo, né? O tempo da ação que ocorreu aquela ação. Então, eu tenho nesse caso aqui o quando, funcionando como uma conjunção subordinativa, porque está unindo orações subordinadas, tá bom? E eu tenho aqui subordinativa temporal, porque ela remete ideia de tempo, momento em que algo aconteceu. Vamos aqui, estamos acabando, pessoal. Calma aí. Vamos aqui, ó. A palavra aí é um elemento de coesão frequentemente usado na linguagem oral. No enunciado do terceiro quadrinho, que palavra poderia ser empregada em seu lugar? Com sentido aproximado. Olha aí, ó. É um elemento de coesão frequentemente usado na linguagem oral. Aqui, pessoal, puxe uma setinha e escrevam. Eu estou trabalhando com interjeição, que é a classe de palavra responsável por exprimir sentimentos, sensações, tá? Eba, ufa, ai, tá? Das pessoas. No enunciado do terceiro quadrinho, que palavra poderia ser empregada em seu lugar com sentido aproximado? Então, aí quando abrir o livro, que palavra eu posso substituir aí? Esse aí, quando abrir o livro, levando em conjunto a construção do enunciado, o quando não dá ideia de tempo? Não é isso? Então, vamos pensar em alguma palavra que continue gerando essa ideia, não quebre essa ideia temporal aí dentro do texto. Seria o quê? E aí, pessoal? Depois, quando abrir o livro, por isso, quando abrir o livro, então, quando abrir o livro. Então, você tanto pode manter continuar nessa ideia temporal, mas você também pode fazer uma relação com o quadrinho anterior. Eu tentei, mas a editora usou um fixador de livro. Portanto, né, por isso, quando abri o livro, as letras caíram. Tá? Você consegue ter uma relação, inclusive, de conclusão ali. O Calvin disse uma informação para a professora, né, uma mentira ali para a professora, beleza. E ele conclui o motivo, né, de não ter ali, ele dá a conclusão sobre o motivo de não ter conseguido fazer a leitura do capítulo. Então, depois, quando eu fui abrir o livro, então, por isso, portanto, quando eu fui abrir o livro, as letras caíram. Perceberam aí, pessoal? Eu consigo manter essa relação. E esse aí, né, essa conjunção, desculpa, essa interjeição aqui é só para dar essa ideia mesmo, que é uma ideia mesmo da linguagem oral, da fala mesmo ali, da oralidade, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula e aguardem aí, tomem uma água, respirem e já já nós voltamos com mais conteúdo.